Sejam todos bem-vindos a mais um Pod Fé 2026, um ano que chegou aqui com muitas novidades para o nosso canal. Hoje estamos aqui com o Padre Lucas, seja bem-vindo, Padre Lucas, participação especial. Prazer estar com vocês hoje novamente. E uma convidada super especial que vamos falar de um tema super importante. Janeiro Branco. Estamos aqui com a doutora Viviane Luz, ela que é psicóloga. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E vamos falar um pouquinho do Janeiro Branco, né? É o janeiro onde todo mundo faz a sua programação. Janeiro é o pontapé do ano. Só que, né, final do ano todo mundo às vezes fica frustrado por não conseguir gerar esse passo. E esse Janeiro Branco que entrou no nosso calendário, ele veio de onde? Por que ele chegou? Então, quando a gente fala nas campanhas das cores, né, as famosas campanhas das cores, as pessoas sempre pensam assim, tem o Janeiro Branco e o Setembro Amarelo, confunde muito, né? O Janeiro Branco fala da prevenção, que é a promoção à saúde mental e também a conscientização. O que é a conscientização? De você cuidar da sua saúde mental, prevenindo, né? Não tem aquele ditado que diz melhor prevenir do que remediar, como forma de prevenção. E já o Setembro Amarelo já é a campanha com relação à questão do suicídio, né? Então, elas, apesar de falar de comportamento, mas uma é bem diferente da outra. Então, o Janeiro Branco, ele vem falar exatamente o que você falou. Todo final de ano tem aquela nostalgia da gente falar assim, poxa, em 2025 eu não consegui fazer tal meta, não consegui fazer tal planejamento para a minha vida, mas em 2026 eu vou conseguir. Vou dar um exemplo assim, bem famoso das mulheres, né? Não, em 2026 eu vou virar fitness, vou fazer aquela dieta, vou malhar, vou participar das corridas, né, que tem aqui em Paragominas. Aí passa o ano todo e a pessoa não consegue. Por quê? Você desejar algo é uma coisa. Você fazer um planejamento é outra. Então, eu posso desejar um monte de coisa para mim. Eu posso desejar querer viajar, posso desejar querer fazer um curso, uma pós-graduação, posso desejar reatar um relacionamento familiar, né, que estava mal resolvido. Eu posso desejar várias coisas. Mas a diferença é, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou planejar? Quando a gente faz um projeto, a gente, né, coloca como é que eu vou fazer, como é que eu vou começar, coloca metas. Então, o que a gente orienta? Começar com metas pequenas. Porque não adianta a gente ter um desejo assim mega e falar assim, não, eu vou. A probabilidade de você se frustrar durante o ano todo, chegar no final e não conseguir é muito grande. E aí, o que isso tem a ver com a saúde mental? Nós precisamos sempre desejar não. Como é que eu posso explicar? A gente precisa sempre ir atrás de algo que satisfaça as nossas necessidades em todos os campos, né? Quando eu falo metas, às vezes de final de ano, as pessoas, não só no sentido do emagrecimento, de cuidar da saúde física, né? Algumas pessoas falam de metas materiais, conseguir comprar uma casa, conseguir comprar um carro, mas em outras instâncias também, como cuidar da sua saúde física e mental. Poucas pessoas falam dessas metas, assim, faz um bom tempo que eu estou sentindo uma dor em tal lugar, preciso fazer um check-up, e as pessoas não colocam isso como meta. E isso deveria ser uma prioridade, tanto física quanto, né, a saúde mental. Então, o Janeiro Branco, ele vem para isso, para nos conscientizar que nós precisamos nos cuidar para prevenir, né, o futuro transtorno mental, futuras doenças, né, físicas e mentais também, que uma acaba interferindo na outra. E esse ano, 2026, todo ano tem uma campanha. Uhum. E esse ano a campanha é Paz, Equilíbrio e Saúde Mental, né? Isso. O que ela vem trazer pra gente? Então, quando as pessoas perguntam assim, me diz o que eu tenho que fazer para ser feliz? Me diz o que eu tenho que fazer para estar em paz, para ter um equilíbrio. Então, não existe uma receita de bolo, né? Não tem, cada ser é único. Não existe dois da gente, nem gêmeos idênticos são iguais, né? Sempre um tem uma personalidade diferente do outro. Então, a gente precisa descobrir o que te dá equilíbrio, o que te traz paz.
Então, através dessa descoberta, eu vou promover isso para a minha vida. Um exemplo que eu posso dar para vocês. Você está trabalhando num local em que você tem dificuldade de relacionamento com uma ou outras pessoas, vamos supor, né? Por exemplo, aquilo não te traz paz. Então, chega um momento que você precisa chegar em casa ou com um psicólogo, com um terapeuta e pensar. O que poderia me trazer paz? Sair desse lugar? Sair desse local? Né? Vamos planejar, não pode sair de uma hora para outra, né? Mas vamos planejar para que isso aconteça futuramente, porque só ficar ali reclamando, aí a pessoa vai adoecendo. Quando ela se dá conta, porque o transtorno mental, né, as doenças mentais, elas não acontecem do dia para a noite. Você não acorda com um transtorno de ansiedade, você não acorda com uma depressão. Ela vai, paulatinamente acontecendo na sua vida, só que você não vai percebendo. Porque a gente tem aquele jeitinho, né? Eu vou aguentar um pouquinho mais, tô com uma dor de cabeça, vou tomar um remedinho. Tô com insônia, vou tomar um chazinho, um remédio para dormir. E isso vai se transformando numa bola de neve, que na verdade você precisa resolver aquela situação que não está te trazendo paz. E o que pode te trazer equilíbrio para a vida? Estar mais perto da família, porque você está trabalhando demais, fazer coisas mais leves para você, cuidar de você, né? A gente estava falando agora sobre pensamentos acelerados. Tirar um tempo, os domingos, para realmente descansar, ler um livro, estar com a família, são coisas que podem te trazer paz, pode trazer equilíbrio, fazer algo que você gostaria de fazer há muito tempo e não conseguia. Vamos colocar isso como meta, por exemplo, aprender a tocar um instrumento musical, participar de um grupo da minha igreja, participar de um grupo de mães. Então, aquilo que você pensa assim, eu queria tanto, mas eu não consigo, então isso vai te trazer um equilíbrio, porque aí você não vai ficar naquela ansiedade. Tirar do papel, né? Exatamente, não vai ficar naquela ansiedade de, poxa, eu queria tanto, mas eu não posso, mas eu não consigo. E dar prioridades é muito importante. Ei, doutora, pode falar. Desculpa me intrometer, mas acho interessante quando a senhora fala das metas e de tirar do papel todos os nossos projetos. Uma coisa que eu gosto sempre de frisar quando eu estou conversando com as pessoas é sobre o medo, né? Não sei se cabe a gente falar aqui sobre a questão do medo, mas o medo nos paralisa e nos tira o foco da paz. Geralmente quem tem medo é porque não tem paz, porque tem medo do conflito, do confronto. Você falava sobre a questão das relações. Geralmente relações conflituosas são de pessoas que têm medo de enfrentar a verdade, de chegar com o outro e falar o que sente, o que está pensando, o que precisa melhorar, e aí paralisa e fica ali remoendo e adiando algo que lá na frente vai ter que ser ouvido ou expressado. Então, o que a senhora pode nos dizer também sobre a questão dessa relação do medo e da paz na saúde mental? Perfeito. Então, assim, aí a gente tem duas questões. Uma é a importância do diálogo em nossas vidas, que hoje a gente percebe que está, assim, bem distante. Zero. Né? Às vezes você tem ali pai, mãe e filhos dentro de uma casa que não dialogam. Não tem aqueles hábitos familiares, né, de ter as refeições juntos, momentos de estar juntos, cada um segue a sua vida de forma diferenciada. E coisas vão acontecendo, né, coisas que magoam, coisas que frustram, e não é falado, não é dialogado, não é colocado para fora. Então isso vai se transformando numa bola de neve, mas lá na frente aquela pessoa vai adoecendo e aquela relação vai adoecendo. Quantas histórias a gente não ouve falar por aí de pessoas da família que ficam 5, 10 anos sem se falar? Isso deve ser uma dor imensa, né? A gente não sabe qual é o motivo exatamente, mas você ficar tanto de anos sem falar com uma pessoa muito próxima, isso é adoecedor, né? Então, não é bom. Agora, com relação à questão do medo, aí tem uma outra questão também, Padre e Dani, que é a zona de conforto. A pessoa está ali naquela situação que ela não está bem, ela não tem paz, não tem equilíbrio, mas ela está na zona de conforto, porque ela tem medo de sair dali. Aquela frase que diz, vou trocar o certo pelo duvidoso, mas se você não se mexer, né, na terapia a gente fala que a gente precisa se movimentar. O equilíbrio, ele é assim na balança.
ele não pode ficar estático e ele Não também é parado. e ele também não pode ficar muito para um lado e muito para o outro, né? É sempre Fica assim. compensando, né? Exatamente, porque sempre nós estamos em movimento. Esse é o equilíbrio. Como se estivesse andando, né? Exatamente. E aí o medo, como você falou, te paralisa. Aí como é que eu vou saber o que tem do outro lado se eu não me disponho a arriscar? Né? Eu preciso fazer isso, arriscar. Se o outro lado vai ser bom ou não, a gente não tem como prever. A gente pensa que talvez e acreditar que vai dar certo, né? Mas também se não der, tá tudo bem. As pessoas, elas precisam aprender que a frustração faz parte da nossa vida. A tristeza faz parte da nossa vida. Então a gente precisa aprender a lidar com tudo isso. São coisas ruins, são, mas a gente precisa delas para se fortalecer, para poder sentir a alegria, sentir a satisfação. A gente precisa se frustrar. Então tudo isso faz parte do nosso crescimento, do processo de maturidade. A gente precisa passar por isso, né? Então o medo, ele paralisa sim. E as pessoas deixam de viver e ainda tem mais. Elas acabam adoecendo porque elas não vivem, elas sobrevivem. Né? Elas respiram mal, comem mal, dormem mal, porque elas não estão vivendo, elas estão sobrevivendo. E é interessante. Eu vou voltar um pouquinho, porque tem aquela frase, né? Você prefere estar certo ou ter paz? É nessa hora que o acúmulo chega na vida da pessoa, né? Sim, sim. Você tá certo ou quer paz? E toda vez que eu quero ter paz, eu me calo. E aí aquilo fica remoendo na minha cabeça. E eu acho que na cabeça de todo mundo, né? Porque, eu não vou discutir aqui porque não adianta. Não vou me abrir aqui porque não adianta. Eu vou só, tudo certo, tá tudo bem. E é nessa hora que eu acho que o profissional tá aí. Mas a gente tem que reconhecer que tá precisando do profissional, né? Exatamente. E como é que a gente pode dar esse gatilho para saber procurar o profissional? Em que momento a gente pode dar esse passo de reconhecer? Olha, é difícil. É difícil. Mesmo quando você tem o conhecimento, é muito difícil. Por quê? A gente tem essa questão da autossuficiência. Se você falar assim, eu tô com uma dor no estômago, acho que é gastrite, você corre pro gastro. Vou marcar minha consulta, vou fazer um exame, vou fazer o tratamento. Mas, quando se trata, né, do psicológico, assim, a gente sempre acha que vai aguentar mais um pouco. E aí é uma dor de cabeça. E os sintomas também são físicos, né? Por quê? A gente não, ainda hoje as pessoas pensam lá no passado, né, da filosofia, aquela forma cartesiana de pensar que o corpo está separado da mente, não está. Nunca esteve, não está. Quando a gente tem uma doença física, atinge o nosso emocional. E quando a gente tem emocional, atinge o nosso corpo. Então as duas, elas não estão separadas, né? De jeito nenhum. Então uma acaba atingindo a outra. Então o que acontece? Com os sintomas de que provavelmente você pode estar adquirindo um transtorno, eles são físicos, a gente nunca quer acreditar que seja psicológico. Por quê? Os sintomas assim comuns: formigamento, dormência, dor de cabeça, dor de cabeça, palpitação, taquicardia, insônia, falta de apetite, ou então comer compulsivamente. São comportamentos que você fica pensando assim, nossa, eu acho que eu estou com problema cardíaco. Aí procura outra área da saúde. Exatamente, porque é mais fácil. As pessoas têm muito aquela... Ainda existe o preconceito. Exatamente, aquele tabu de que quem vai no psicólogo é doido. Quem vai no psiquiatra tomar remédio, Deus me livre de fazer isso, né? Então, assim, as pessoas ainda estão muito pensando dessa forma. Hoje, logicamente, está bem melhor do que no passado, porque, assim, as redes sociais, elas têm, né, os malefícios, mas também tem os benefícios. E um deles é que hoje eu posso entrar nas redes sociais, entrar na página do Instagram de uma psicóloga, e lá ela está explicando o que é depressão, os sintomas de uma TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Então você consegue pesquisar na IA o que é isso, o que é aquilo. Quando a gente deve procurar um psicólogo? Então, mais ou menos dando um direcionamento, né, de que você precisa daquele profissional. Eu acho que eu tenho tal coisa, acho que eu vou no profissional, né? Tá certo que hoje as pessoas estão exagerando muito, a gente está tendo assim um grande boom de diagnósticos, né?
Mas muitas das pessoas que teve o seu diagnóstico, mesmo que tardio, hoje elas conseguem ter mais paz na vida dela. Porque ela começa a pensar, agora eu entendo por que acontecia isso, por que acontecia aquilo. Hoje ela já sabe gerenciar isso que está acontecendo na vida dela, né? Então, mas é muito difícil a pessoa reconhecer que precisa ir no psicólogo. No psiquiatra, então, é mais difícil ainda, né? Pela questão da própria medicação. E aí, o que acontece? Geralmente, quem percebe são os familiares, as pessoas que estão mais perto. Vou dar um exemplo, crianças e adolescentes, a escola percebe muito isso e aciona os pais. Os próprios pais mesmo dentro de casa, né? Se tratando de criança e adolescente. O adulto, às vezes, vem do trabalho, ou alguém da família, ou uma pessoa mais próxima que chega e fala assim, a pessoa relata, né, olha, eu não estou dormindo bem, eu estou sem apetite, eu não estou comendo compulsivamente. Aquela questão, quem está de fora vê melhor aquilo que eu estou sentindo e não estou conseguindo enxergar. E aí é importante que essa pessoa tenha as orientações de como que é o trabalho do psicólogo, senão o outro não vai querer ir, né? E é muito importante também ter o círculo, né? Porque hoje em dia ninguém olha mais para ninguém, ninguém pergunta como ninguém tá, todo mundo no seu corre, acelerado mesmo ali. E o círculo que você escolhe para ter para você é importante, porque o círculo que tu escolhe vai olhar para ti com carinho, com cuidado. Sim. Se tu escolher pessoas aleatórias para estar no teu lado, no teu redor, quem que vai cuidar de ti, a não ser tu mesmo e perdido na consciência, né? Sim, sim. Porque é uma enxurrada de informações todos os dias, manchetes atrás de manchetes, é um prejuízo mental todo dia. Muito grande. Foi bom você falar nisso, Dani, porque assim, hoje tem uma questão das metas serem praticamente impossíveis para a gente, justamente por conta das redes sociais. Antigamente eu poderia até olhar a grama do meu vizinho e ver que ela está mais bonita que a minha, né? Mas hoje eu enxergo a grama de todo mundo. De todo mundo e sempre está melhor. Todo mundo. E as redes sociais, elas são um recorte da vida da pessoa. E né? bem recortado mesmo. Exatamente. Você não vê a pessoa falando assim, eu tô com depressão, tô tomando tal esse remédio, porque isso não é atrativo e não vende, né? Tu vê um casal feliz ali, na outra manchete, o marido bateu na mulher. Sim. E outra, né? Se a pessoa falar disso, ainda hoje, tem os haters que vão lá e dizer, mas é muito choro, é muito mimimi, né? Exatamente. Então tem essas coisas. Exatamente, isso também é muito importante. Quando você diminui a dor do outro, você está banalizando. E isso é muito ruim para a pessoa, a sensação de menos-valia. Né? E aí, como você falou, é importante a gente escolher aquele círculo que a gente vive, né? Tá perto de pessoas da família, amigos que realmente vão estar com você em todos os momentos, não só nos momentos felizes, né? Mas nos momentos em que você precisar. Aquelas pessoas que realmente você percebe que estão ali com você pro que der e vier. Que você sabe que pode contar aqui nessa mão, né? Que Exatamente. se acontecer alguma coisa, vão estar ali. E às vezes isso nem é garantia pra gente, né? Mas ainda assim, a gente precisa fazer isso. E a vida social de uma forma mais leve também. A gente deve cultuar isso na vida da gente, porque é importante. Nós somos seres sociáveis. Faz parte da saúde mental. Aquela pessoa que se retrai, que quer viver muito sozinha, nós não somos uma ilha. Tem esses que se abrem demais e tem esses que se fecham demais. Aí não tem o equilíbrio. Não tem o equilíbrio, exatamente. A pessoa que fala demais, ela fala muito de tudo, mas ela não fala exatamente aquilo que ela gostaria de falar para o outro. E já aquela pessoa que é mais tímida, que é mais introspectiva, ela já não coloca para fora aquilo que ela está sentindo. Isso também é bem ruim para a vida dela. Eu queria falar um ponto assim sobre como proteger as nossas crianças desse mundo acelerado. De botar de fazer assim, não obrigar elas a fazer uma meta, mas de abrir a mente delas, assim, porque tem um período que a gente já começa a trabalhar isso nelas, né? Sim. Qual idade e o que fazer para eles verem esse janeiro amarelo encaixar na vida deles? Janeiro branco. Janeiro branco, gente. Vai lá, Dani, volta aí. E encaixar na vida deles, das crianças, esse janeiro branco. De que forma a gente pode contemplar eles também? Porque a gente consegue ver pra gente, mas eu tenho filho. E eu preciso passar pra ele também essa consciência. Sim.
Então, olha só, a gente tem que pensar que nós somos espelhos para os nossos filhos. Se a gente cuida da nossa saúde mental, os nossos hábitos é aquilo que eles estão vendo. Então, não adianta você falar assim, olha, na hora do almoço não quero você com o celular na mesa, comendo. Se eu pego o meu celular e fico lá, e o pai também. Aí a criança vai olhar assim, nossa, mas a minha mãe falou que não é bom e ela faz isso, e o meu pai faz isso. Então, já começa por aí. Então, se eu quero desacelerar a minha criança, eu também tenho que me desacelerar. E aí você promove a ele outras atividades, como a leitura. Minha filha, por exemplo, participa de um clubinho de leitura nas quartas-feiras. Isso é muito bom porque é zero tela. Né? E a leitura, ela trabalha muito a questão da atenção, que hoje é muito difícil para a criança. A tela faz com que a gente fique assim muito acelerado, né? E elas desaceleram. Histórias, né? A gente conta a história para a criança, lê um livro todas as noites. A criança vê você lendo um livro. Não adianta só você pedir para que ela leia, você lê a ela e você também lê os seus livros. Que ela vai dizer, não, eu estou indo, né, no caminho certo. Fazer programação junto com a criança, sair para um outro lugar que não tenha essas coisas que aceleram muito. A televisão, geralmente são as telas, né? Ou então nada. Deixar ela trabalhar a mente. Tem que ter o ócio. Né? É muito difícil a gente jogar uma criança num cantinho, olha, né? Zero tela, você vai ficar aí, não vai fazer nada. Ela vai dizer, mas o que eu vou fazer? Ela vai ficar... Você também tem que dar opções a ela, né? Não é só isso. Vou te dar um exemplo. Uma vez eu fui num sítio com uns amigos e aí um monte de criança, né? E eles lá correndo e brincando e os maiorzinhos falaram assim, mas não tem nada pra gente fazer, porque a gente, o que eu vou fazer? Tá um tédio, essa palavra tédio. Um tédio, não pegava lá direito, não, ainda bem. Aí eu falei assim mesmo, bora brincar aqui, vamos lá, passear, ver as árvores e tudo. Aí eu fui pegando folha e os galhos e a gente começou a montar umas coisas, sabe, uns bonecos, uns objetos e a contar história, né, fazer umas brincadeiras antigas que a gente fazia, mas aí a gente precisa se permitir fazer isso, porque somos nós que guiamos, né, as crianças. Não adianta só você mandar eles fazerem, você tem que estar ali junto com eles. Tem que guiá-los nesse caminho, né? Exatamente, para que eles vejam que esse é o caminho de desacelerar. E aí quando você me pergunta com que idade, todas, Dani, desde que nasce, todas, porque a criança... Desde a barriga. Exatamente, tem que ser. A criança nasce, ela tá te observando, ela tá te escutando, né? Então, assim, ela imita aquilo que os pais fazem, ou de bom ou de ruim. Aí a gente precisa também fazer uma autoavaliação de como essa criança, esse adolescente vai enxergar isso pra gente, né? Uma vez eu atendi um pré-adolescente de 11 para 12 anos no consultório, e aí ele perguntou assim pra mim, eu fiz uma pergunta pro meu pai, mas ele não soube me responder, só brigou comigo e fez cara feia. Aí eu queria lhe perguntar, eu falei, qual é a pergunta? Eu perguntei pra ele, pai, com que idade eu posso tomar cerveja? Porque o pai tomava todo final de semana, já tinha na geladeira, né? Nada contra quem gosta, mas só dando um exemplo, né? Cada um procura o seu equilíbrio, a sua paz, da forma com que se sente bem. Mas aí, se o pai brigou com ele, disse que aquilo era uma coisa ruim, mas ele não explicou direito, né? Talvez para o pai é uma sensação boa, mas ele é uma pessoa adulta, já consegue fazer as escolhas dele. Mas o adolescente não. Então faltou um diálogo aí, né? Diante daquele comportamento que a gente tem. Então isso é muito importante. Não adianta a gente dizer para a criança, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, se a gente não faz. Então a gente precisa dar o exemplo na prática. Tá aí mais um janeiro branco para incluir, né? Exemplos. Exatamente. Né? Além de buscar para nossa família ser exemplos para a comunidade em si, né? Uhum. Porque todo mundo tá precisando de ajuda. Basta um olhar carinhoso de quem tá ao lado, né? Isso. E o diálogo, ele é muito importante. Às vezes, quando eu faço palestras em empresas, eu sempre falo, às vezes você trabalha todos os dias com aquela pessoa. Mas você está tão acelerado com as suas metas de trabalho que você não consegue perceber quando aquela pessoa está mais triste, quando ela está irritada, quando ela não está bem, né? E escutar,
Não precisa falar nada, basta escutar. Tá aqui um que escuta. Toda semana escuta. Tudo bem, né? É porque quando a gente vai falar, a gente quer resolver aquilo para a pessoa, só que a gente não vai conseguir resolver. Aí a gente piora a situação, porque a gente fala assim, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Você dá conselhos naquele desespero, querendo melhorar, e não é isso que a pessoa quer naquele momento, ela só quer ser escutada. É. E muitas vezes a pessoa que está recebendo aquilo não tá, recebe como, que frescura. E aí a outra só vai se fechar cada vez mais. Exatamente. Pensar que eu aprendi isso com o Dom Luiz. Dom Luiz sempre nos ensinou, quando eu ainda estava no seminário, que a gente precisa ouvir mais, né? Ouvir sem julgar, sem fazer logo. Porque ele diz, às vezes a gente pode ouvir já planejando na mente o que vai dizer. Ou seja, a gente não ouviu. Não está escutando, só está querendo responder. Falou isso, eu já estou armado com isso. E isso pode provocar a falta de bons conselhos. E diz, quando nós realmente nos desarmamos de qualquer circunstância e primeiro ouvimos, a gente pode realmente dar um bom conselho. Ele sempre brincava, uma brincadeira que não é somente dele, muitas outras pessoas já fizeram. Por isso, temos 2 ouvidos e uma boca, né? Que é para ouvir mais e falar menos. Mas às vezes a gente faz o contrário. Exatamente. Perfeito, padre. O senhor falou tudo. Agora, realmente é muito importante. E isso é um hábito na vida da gente, né? A gente precisa parar para ver, será que eu estou escutando aquela pessoa? O filho, né? A filha, principalmente o adolescente nessa fase difícil. Que ele volta à fase do porquê de novo, né? Ele passa a fase de pequenininho, de porque eu tô passando essa fase da pré-adolescência. É tudo porquê. Porquê? Um de 4 e os 2. Um de 4 e um de 12. É um porquê de um lado e um porquê de outro. E são respostas diferentes. Sim, sim. E eles vivem momentos diferentes também, né? E a gente também. Então, o diálogo, ele é tudo, assim. Você saber escutar o outro. Não é escutar já para dar uma resolução para aquilo, né? Porque a gente não sabe, como você falou, a gente precisa pensar bem antes de falar. Porque senão, em vez de tentar ajudar, a gente só piora a situação da pessoa ali naquele momento, né? Janeiro branco, interessantíssimo, muitos assuntos para falar, né? Aqui tem uma vasta... Se fosse para comentar tudo agora, a gente ia ter muito assunto para falar. Mas eu gostaria, Viviane, agora que você deixasse uma mensagem para a nossa comunidade, para os nossos telespectadores, nesse momento, nesse janeiro, sim, né? Sim. 2026, começando agora, né? E já começou acelerado. E com certeza, já está até terminando, né? É verdade, mas assim, o janeiro branco, ele não é o janeiro, ele é de janeiro a janeiro, né? A gente não apesar de ser o comecinho do ano em que a gente faz o planejamento, mas esse planejamento ele acontece durante o ano todo. Então não pode ser só no mês de janeiro, né? Então é muito importante a gente validar o sentimento das pessoas, isso é importantíssimo. Então você, sem julgamento, sem dizer que aquilo não tem importância, diminuir a dor do outro, não deixar o outro falar, e juízos de valores. Então isso, quando isso acontece, a gente invalida aquela pessoa naquele momento em que ela mais está precisando. Então, palavras como dizer que a pessoa pode estar fingindo estar doente para chamar atenção. Então, tudo isso a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala. E se a gente não der conta de falar com aquela pessoa, indique um profissional da área, no local em que ela vai se sentir segura, em que tenha sigilo, em que tenha essa reciprocidade, esse respeito da escuta, que é uma pessoa que já estudou, né, para tratar desse assunto de uma forma mais profissional, mais acolhedora, de uma forma mais assertiva, para que essa pessoa consiga entender aquilo que ela está passando, né, e passar de uma forma mais leve o possível. Obrigada, né? E que tem muitos profissionais dispostos, né, ali esperando só a pessoa querer essa busca se abrir.
Se não tá conseguindo em casa, se tá preso demais, procura quem tá de fora, que às vezes quem tá de fora vai te entender melhor do que quem tá ali convivendo contigo, né? Sim, e eu sei que é difícil, né? Eu sei que é difícil. Às vezes, se você tiver, a gente sempre tem uma pessoa mais chegada, ou um tio, ou um primo, ou um amigo mais próximo, sabe aquela pessoa que é mais confidente? Então, se você se sente seguro, procure essa pessoa. Se você achar que ela pode lhe ajudar, procura, que aí ela vai, né, se ela não der conta de ouvir, ela vai lhe encaminhar, se você for essa pessoa, para um profissional da área. Agora, quando a gente fala em termos de município, é até importante, né, orientar as pessoas da comunidade de Paragominas que nos postos de saúde tem as chamadas equipe multi, em que hoje nós temos psicólogos em todos os postos de saúde. Que legal. E lá eles trabalham com questões leves e moderadas, né? Não é o CAPS em si, a gente tem o CAPS também, que faz um trabalho maravilhoso, já trabalhei no CAPS, mas lá são transtornos persistentes e graves, eu diria, né? Então hoje a gente já trabalha essa questão psicológica na atenção básica, que a equipe multi como um todo, né? Médico, psicólogo, enfermeiro, como eu falei para vocês, não dá para a gente separar a cabeça do corpo, isso daí não existe. Temos também uma lista de psicólogos aqui no município que trabalham por um valor social para a comunidade, isso é importante. O processo de psicoterapia, muitas das vezes a gente sabe que ele tem um valor que não é muito acessível, mas a gente tem essas pessoas que têm um percentual, né? Que o psicólogo, ele é um profissional, né? Precisa pagar suas contas, precisa ter uma qualidade de vida, mas a gente sempre deixa um percentual para a gente atender por um valor social, aquelas pessoas que realmente não têm condições. E também agora vai começar a funcionar na Faculdade Anhanguera a Clínica Escola de Psicologia, que também vai atender a comunidade de baixa renda, né? Tudo supervisionado pelos professores que são profissionais formados com registro na área, que estão ali orientando os alunos. Então, assim, é uma forma de ajudar as pessoas, tanto como prevenção, como através, talvez, de encaminhamento, do atendimento clínico mesmo, psicológico. Então, a gente tem aí, às vezes as pessoas não sabem, né, para onde recorrer, a gente tem todos esses profissionais aí na área atuando. E temos também os profissionais que estão nos consultórios particulares, que desenvolvem um trabalho excelente, com as pessoas. E às vezes, né, Padre, Dani, a pessoa tem condições de pagar por um tratamento psicológico, mas ela não acha que é necessário. Tem coisas que são muito terapêuticas na vida da gente, mas não é terapia. Fazer uma viagem, sair. Às vezes a pessoa, quando viaja, gasta um valor que dava para pagar meses de terapia. Mas ela não pensa que aquilo é um investimento. Porque sem saúde mental você não é nada. Você não consegue trabalhar, você não consegue viajar, você não consegue se divertir, não consegue fazer nada. Então, isso é um investimento que você faz na sua vida. Mas, como diz o Janeiro Branco, que a gente foque na prevenção. Porque problemas, dificuldades, a gente vai ter a vida toda. Mas, às vezes, a gente não consegue passar por aquele ali. Por algum motivo, tem algum gatilho mais forte. E se a gente vê que isso está acontecendo, a gente precisa procurar a ajuda de um profissional da área para que isso não vire, né, uma bola de neve, mais lá na frente vai precisar ser encaminhado para tomar medicação, causando mais prejuízos para a vida da pessoa. Eu sempre falo, quando a Dani me perguntou, como saber que eu preciso de um profissional? Todos nós temos ansiedade, todos nós temos, às vezes, insônia, dependendo do momento que a gente está passando na vida, temos momentos de tristeza, mas a partir do momento em que isso causa prejuízo para a nossa vida, foge do equilíbrio, aí a gente pode dizer que é patológico. Aí, nesse caso, não, preciso de ajuda. Mas, geralmente, quem vê é quem está de fora. Mas eu acho, assim, louvável a atitude de vocês em convidar um profissional da área para estar aqui, né, na comunidade cristã, para falar sobre isso. E eu queria até comentar também que as pessoas falam em outras comunidades cristãs também, olha, é falta de fé você estar com depressão, né? É falta de fé você estar com um transtorno de ansiedade. Não.
As doenças, os transtornos mentais são inerentes a qualquer ser humano. Qualquer pessoa está suscetível, né? A gente entende, sim, que a espiritualidade faz parte da nossa vida. Ela é muito importante, mas ela tem que precisar andar junto com aquela ajuda, com aquele tratamento. Porque senão você vai adoecer a comunidade que você entrou. Exatamente. Então precisa estar em conjunto, as duas coisas precisam caminhar juntas para que a gente consiga, né, lá na frente ter saúde mental, ter um equilíbrio, ter paz na nossa vida. Então isso é muito importante, com certeza. Somente agradecer a sua presença aqui, a sua participação no Pode Fé. E espero nos encontrarmos em outros momentos, né? Possivelmente. E foi muito bom, né? Gratificante. Obrigado, Dani, pelo convite a estar aqui com vocês. E que nós possamos viver o resto do janeiro de forma saudável, mas também planejar... Calma, Dani. Planejar o ano como também um todo para vivermos bem. E não precisarmos lá na frente ter que tocar em situações mais delicadas, que é o suicídio e a tendência ao suicídio, né? Muito obrigada, doutora, e muito obrigada a vocês por nos acompanhar até aqui. Até a próxima.